A paz do Senhor para a igreja em São Mateus, a paz do Senhor para todos. Estamos iniciando mais uma escola bíblica dominical ao vivo pela live. Gostaria de, neste dia que se comemora o Dia das Mães, parabenizar todas as mães, que Deus possa abençoar, continuar abençoando todas as mamães nesse dia tão especial, para aquelas que nos deram a luz, nos deram a vida. Deus abençoe a todos. Estamos iniciando mais uma aula da escola dominical, lição de número 6. Tem como título Um chamado ao arrependimento. Texto áureo: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Salmo de número 51, verso 17. Verdade aplicada: o caminho da restauração espiritual passa pelo reconhecimento do pecado e, consequentemente, confissão e arrependimento. Os objetivos da lição: apresentar o contexto histórico do Salmo 51, revelar o caminho do arrependimento, mostrar os pedidos do salmista a Deus. Texto de referência: Salmo de número 51, versos 1, 2, 7, 9, 10, 12 e 13. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Purifica-me com isopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Então, nesta manhã, nós estaremos estudando a lição de número 6, 10 de maio de 2020, que fala sobre um chamado ao arrependimento, que está lá no Salmo 51, um salmo de Davi, com a experiência da vida de Davi, do rei Davi, que cometeu várias transgressões, vários pecados que nós vamos falar, e depois que ele comete, ele se arrepende, ele busca a Deus para que Deus tivesse misericórdia dele e o livrasse da condenação, da punição. E Deus assim o fez, mas as consequências foram terríveis. Então, nós vamos iniciar com o texto áureo. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezará o Deus. O Senhor não conta com rituais ou cerimônias. Na verdade, o Senhor ele conta com obediência. Obedecer é melhor do que sacrificar. Então, aqui em Hebreus, no capítulo 10, versículo 4, diz assim: porque é impossível que o sangue de touros e dos bodes tirem os pecados. E o versículo 9, 12, porque é impossível
que o sangue de touros e de bodes tire os pecados, nem por sangue, nem por bodes e bezerro, mas por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Então, obedecer é melhor do que sacrificar. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele veio a este mundo na obediência, praticou as boas ações na obediência, fez a obra de Deus na obediência, se ofereceu como sacrifício eterno na obediência. Ele obedeceu tudo que o Pai o orientou. A vontade dele foi fazer a vontade do Pai, agradar a Deus. E assim é a nossa vontade. A vontade nossa é agradar a Deus em tudo, é obedecer a Deus em tudo. Então, obedecer é melhor do que sacrificar. Porém, Shemuel disse: tem porventura Yahu tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que se obedeça a palavra do Yahu? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Às vezes nós queremos sacrificar, nós queremos fazer tanta coisa, mas estamos na desobediência, estamos em desalinho, em desacordo com Deus, achamos que estamos agradando a Deus, mas na verdade nós estamos longe, afastado de Deus. Pensamos que o nosso sacrifício Deus está recebendo, e nem sempre Deus estará recebendo o nosso sacrifício quando ele é feito com amargura, com raiva, com ódio, quando ele é feito com segundas intenções, quando ele é feito de maneira em que você quer aparecer, em que você quer demonstrar uma falsa espiritualidade, uma falsa humildade. Então, nós que somos servos de Deus, nós devemos ser verdadeiros para Deus, nós devemos ser corretos e justos para Deus, porque Ele conhece o nosso coração. Assim como Ele viu as ações negativas, reprováveis de Davi, Ele também observa nossas ações. E se nós tivemos umas ações reprováveis, Deus ele vai cobrar de nós. Então, nós devemos nesta manhã procurar rever nossos conceitos diante de Deus e procurar agradar a Deus, e agradando a Deus, com certeza nós estaremos praticando a obra, a lei moral, de princípios, de princípios morais, de princípios decentes, aceito por Deus. E com certeza também, ainda que a sociedade ela esteja passando por momentos de incertezas, indefinições, mas nós, como servos de Deus, devemos andar sempre na contramão, agradando a Deus e nos distanciando do mundo. Então, o texto áureo está bem explícito para nós. O sacrifício para Elohá são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito, não despreza o Senhor. Então, o Senhor, nesta manhã, Ele está nos abençoando, nos dando da sua graça, da sua paz, da sua saúde. Nós temos saúde, graças a Deus, nessa dificuldade que nós estamos passando, mas o Senhor está nos sustentando. Mas nós devemos continuar na obediência, fazendo a vontade de Deus e obedecendo a sua palavra. Então, aqui no texto, nos objetivos da lição, nós vamos apresentar o contexto histórico do Salmo 51. Nós estaremos falando a respeito do que leva Davi a fazer essa leitura de oração poética, de cânticos a Deus, para que o Senhor o perdoasse de algo que ele fez de tão grave. Revelar o caminho do arrependimento e mostrar os pedidos do salmista a Deus. O texto de referência diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade.
Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me o meu pecado. Purifica-me com ísopo, e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, sustente-me com um espírito voluntário. Então ensinarei os transgressores os teus caminhos, os pecadores a ti se converterão. Então esse salmo aqui, 51, que fala sobre a súplica do salmista, pedindo perdão a Deus a paz do Senhor para a nossa diaconisa irmã Arlete, e a paz do Senhor para o nosso pastor Marcelo Miranda. Que Deus abençoe a todos nesta manhã abençoada. Então, o Salmo 51, a primeira frase do salmista: tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim, usa do teu amor quando forem julgar a minha causa. É isso que o salmista estava buscando em Deus, que o Senhor tivesse compaixão, misericórdia, que o Senhor tivesse pena de mim. Davi falando: Senhor, tenha pena de mim. Ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo os atos benignos, bondoso que Deus ele tem praticado nas nossas vidas, apaga as minhas transgressões. Davi, ele transgrediu a lei de Deus, não adulterarás, não matarás, não cobiçarás, e isso tudo ele fez. Amarás a Deus e o próximo. Ele quebrou várias leis dos 10 mandamentos. Amar a Deus, quando você pratica essas questões de adultério e assassinato com o teu próximo, cobiçando a mulher do teu próximo e desejando e apegando, você está quebrando várias regras da lei mosaica do decálogo. Então, amor a Deus não teve, amor ao próximo não teve, adulterou, cobiçou e matou. Então foram 5 transgressões que Davi cometeu, gravíssimo, diante da história que nos é contado lá em 2 Samuel, capítulo 11 e capítulo 12. Então são 2 capítulos da vida negra de Davi, que ficou escrito até hoje na história do feito do rei Davi, relacionado ao seu soldado, já que Urias era soldado da nação de Israel, era um dos 30 soldados capacitados, valentes, guerreiros, confiáveis, e era Eteu, da descendência de Éter, um dos filhos de Canaã. Canaã foi o segundo filho de Cã, e Cã foi o segundo filho de Noé. Então, Eteu, Urias, Betseba era judia, e Davi ele praticou aquelas ações negativas que nós vamos falar mais à frente, mas aqui ele pede misericórdia a Deus para que apague as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Então Davi ele vai apelar para as misericórdias de Deus. A paz do Senhor, o nosso presbítero Antônio de Souza Oliveira. Que Deus te abençoe nesta manhã, meu amado. Então Davi ele vai pedir socorro a Deus, vai apelar para o Senhor através da sua misericórdia.
Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Então, uma das coisas que o arrependimento ele traz para o arrependido é o reconhecimento que ele precisa buscar o perdão de Deus, assim como fez Davi. Então, a primeira coisa que Deus ele vai fazer no coração do homem é purificar o coração do homem, é tirar todas as mazelas, todas as manchas, todas aquelas barreiras entrincheiradas que tem no homem, que faz a separação, todos os nossos atos mundanos, impuros, desonestos, covardes, né? Todas as nossas ações, todos os nossos pensamentos malignos é tirado, é purificado o nosso coração, a nossa mente, a nossa consciência. Então lava-me completamente da minha iniquidade, dos meus pecados, e purifica-me do meu pecado. Ou seja, aqui está falando das ações do pecado e do pecado genético, do pecado adâmico. Então, Deus ele nos livra do pecado adâmico através da graça de Cristo, e ele nos dá livramento das práticas desse pecado, né? Outrora nós estávamos mortos nos nossos delitos, né? Nas nossas ofensas, mas hoje nós temos o Espírito Santo de Deus que habita em nós e nos faz uma nova criatura, nascido da água e do Espírito, sendo purificado pelo batismo, limpo e uma mente renovada para fazermos a obra de Deus. Purifica-me com isopo. Isopo era uma planta que era utilizada para perfumar e também para borrifar o ambiente, né? Era uma espécie de usada para purificação, que os judeus usavam muito, né? E ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Então, representa toda a nossa pureza, que o Espírito Santo ele nos santifica, ele nos lava, ele nos purifica, e nós passamos a ter aroma, o cheiro, o perfume de Cristo, um perfume gostoso, exala em nós o perfume da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E isso que o salmista ele estava buscando, pedindo a Deus para que Deus o livrasse da sua maldição, do seu pecado. Então ele fala aqui: ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Então aqui o salmista ele está falando, Davi, ele pede a Deus para que Deus desconsidere todos os seus atos errôneos que ele praticou, e que ele venha a perdoar, a apagar todas as suas iniquidades, ações errôneas. O verso 10 ele fala: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renove em mim um espírito reto. Aí ele pede a Deus para que seja criado, seja renovado, seja feito no seu interior um coração puro, um coração sem demagogia, sem faccionismo, sem partidarismo, um coração sem falsidade, sem malignidade, um coração puro, ausente desses atos que nos afasta de Deus,
né, do homicídio, do adultério, da falta de amor. Então, ele estava pedindo para que Deus criasse nele um coração puro e que renovasse, que viesse coisas novas nele, um espírito. O espírito aqui é o espírito humano, tá? Não é minúsculo, o espírito humano, mas que sejasse de um caráter reto, de uma vida reta diante do Senhor. Então, nós como igreja, nós devemos pedir a Deus que Ele nos dê esse coração reto, esse espírito reto, pensamento reto, justo, correto, puro, né, para que nós possamos continuar na nossa caminhada rumo ao céu, porque só vai entrar no céu quem tiver realmente um coração puro, uma vida desprovida de toda a guerra, de toda a mazela de pecado e cheio da graça e do Espírito Santo de Deus. A noiva com a lamparina, com o azeite, com a unção, preparado e se preparando para o encontro com o noivo. Fora isso, ninguém verá a Deus. Torna, dai-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. É que Davi ele está dizendo para que o Senhor volte a dar a ele a alegria da salvação, a certeza, a convicção que nós estamos indo no caminho certo, no caminho que Deus traçou para todos nós nesta vida. Então, a certeza que nós temos da nossa salvação, ela vem de Deus, ela vem do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele deu a sua vida por nós e nós temos essa alegria, nós somos bem-aventurados, nós somos felizes, porque Jesus ele morreu para nos dar essa salvação, esse livramento da condenação do pecado. Então ele fala que torna, quando torna é porque um dia ele já sentiu essa alegria e perdeu. E agora ele quer voltar a sentir e a ter essa alegria, né? Então, assim, tem muitos que se converteram, né? Aceitaram a Jesus, vieram, sentiram o prazer da alegria da salvação, mas depois se esfriaram e hoje estão tentando reaver essa alegria. Alguns conseguem voltar, outros não conseguem, mas que nesta manhã nós possamos agradecer a Deus pela alegria da nossa salvação em Cristo Jesus, né? Então, torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustenta-me, sustém-me, ou seja, me sustenta, me dá força, me dá graça, né? Com um espírito voluntário. O que é um espírito voluntário? É aquele que faz a obra de Deus voluntariamente, sem nenhuma intenção, sem segundas intenções. Faz com amor, com espontaneidade. Faz sentindo no coração a responsabilidade de realizarmos. Não fazemos a obra de Deus para aparecer para o pastor, nem para o presidente, nem para os irmãos. Nós fazemos para Deus. Nós damos o nosso tempo, o nosso melhor para Deus. Se hoje nós estamos em casa obedecendo às ordens, nós estamos fazendo para Deus. Nós estamos agradando a Deus porque Deus ele capacitou o homem e o homem ele demonstra essa preocupação pela vida. Então, nós que amamos a nossa vida, porque Deus nos deu, né? Nós devemos obedecer a Deus, obedecer às autoridades, adorando a Deus e servindo a Deus no nosso lar, que aqui também é a igreja. O meu lar é a igreja. Primeiro, antes da igreja ali, onde nós nos reunimos no templo, a minha igreja é a minha família, né? E ali
onde nós nos reunimos, é uma extensão. Então, nós estamos aqui, até porque, irmãos, a igreja do primeiro século, a comunidade cristã, evangélica, vou dizer judaica totalmente, mas uma parte daqueles que acreditaram, como eles dizem, Yeshua HaMashiach, o ungido, o Salvador, eram cultuados nos lares, nas casas. Então, primeiro aos Coríntios, Efésios, Filipenses, Filemão, tudo, Timóteo, todos eram em casas. E quando o Império Romano ele atacava a igreja e proibia os cultos nos lares, eles se reuniam em lugares terríveis, cemitérios, para adorar a Deus, escondidos ali, glorificando a Deus. Então, assim, não tinha templo. O templo era só o templo romano dos deuses de Roma e o templo judaico, que os judeus eles não eram algoz dos cristãos, tinham os cristianismo como heréticos e queriam matá-los. Então não tinha templo. O templo só foi construído no período da Igreja Católica, depois de Constantino, quando a igreja ela passa a fazer parte do Estado de Direito. A igreja ela passa a ter templos luxuosos, mas aí o espiritual da igreja é decadente. Nós já conhecemos essa história. Então, irmãos, sempre foi assim. Nós estamos na nossa casa e temos prazer de estar em casa. Quando Deus ele permitir que nós voltamos a nos reunir no templo físico ali na igreja, nós estaremos ali nos congratulando, nos abraçando, orando juntos. Então tudo tem seu tempo determinado. Hoje é um tempo de estarmos mais com a nossa família, orando, buscando a Deus, e vai voltar um tempo que nós estaremos reunidos de novo ali no templo e estaremos fazendo a obra de Deus. Então tudo tem seu tempo e não tem dificuldade de entendermos isso. Então, um espírito voluntário é isso, é você fazer tudo para Deus com sinceridade, com honestidade, com um coração puro, sem nenhuma demagogia, sem nenhuma segunda intenção. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Ou seja, Deus perdoando Davi, perdoando o pecador, ele se transformando numa pessoa melhor, ele vai anunciar os feitos de Deus aos demais. Isso acontece conosco. Quando nós aceitamos a Cristo e aprendemos a sua palavra, nós temos prazer de levar a palavra de Deus aos outros, para que eles também se convertam, para que eles conheçam o nome do Senhor, os feitos do Senhor, e que eles venham se decidir do lado do Senhor. Então nós ensinamos a palavra de Deus para que essas pessoas elas se arrependam dos seus pecados. É isso que o salmista ele está aqui dizendo. O contexto histórico do Salmo 51, que fala da angústia do salmista, é causada pelos seus pecados, que nós vamos agora falar. Davi, a palavra David, do hebraico amado. Davi, como nós falamos, conhecemos, foi um jovem hebreu que aparece na história conduzindo as ovelhas do seu pai Jessé, e ele estava ali cuidando das ovelhas, segundo até o seu próprio relato. Livrou as ovelhas da mão do leão e do urso, era um protetor, andava com o cajado, com a vara, levava as ovelhas do seu pai
para os campos verdejantes de alimentos, em que as ovelhas se alimentavam e tinha a segurança do pastor, do pastorzinho. E Davi, ele estava ali na sua vida diária de jovem, pastor, levando as ovelhas do seu pai. Quando a sua vida passa a mudar, propositadamente, Deus, o seu pai, Jessé, chama para levar o alimento para os seus irmãos que estavam na guerra, Eliabe e os outros estavam na guerra. E ele leva a comida para os seus irmãos, e quando ele chega lá, ele vê um incircunciso, um gigante, por nome Golias, filisteu, ofendendo o povo judeu, ofendendo o povo de Deus. E ali Davi, ele fica raivoso, fica furioso, e Davi ali, ele se prontifica a lutar com o gigante Golias. Então a vida de Davi, Deus, ele começa a trabalhar na vida de Davi, porque já tinha, até pela presciência de Deus, Deus já tinha escolhido Davi. E Deus já tinha falado com Samuel, que já tinha escolhido um homem segundo o seu coração. E esse homem era Davi. Então Davi, ele venceu o leão e o urso, porque ele depois vai reconhecer que Deus era com ele. Ele vai para a guerra contra o Golias e ele vence o gigante de forma extraordinária, mas ele sabia que Deus era com ele, porque ele sozinho não ia conseguir vencer aquele gigante alto. Deus deu a Davi o trono de Israel. Deus deu a Davi as 8 guerras que ele lutou, ele venceu, deu vitória. As guerras anteriores do reinado que ele assumiu, quando ele ainda era perseguido por Saul, Deus deu livramento das mãos de Saul e dos inimigos. Então Deus sempre foi fiel a Davi, deu o reino a Davi, unificou os reinos, Israel e Hebrom, deu as mulheres de Saul para Davi. Davi, ele ficou com as mulheres de Saul, um harém, e ainda deu a Davi o trono, o reinado. Davi, ele tinha várias mulheres, porque o rei naquela época tinha várias mulheres. Davi, ele tinha vários bens, gados, ovelhas, né? E gados, ovelhas, animais domesticados naquela época era sinal de prosperidade. Ter mulheres como o rei tinha era sinal de privilégio, de prestígio. Todas as mulheres queriam fazer parte ali do reinado. Então Davi, ele tinha toda a prerrogativa para conduzir bem, não precisava agir da forma maligna que ele agiu diante de Urias. Então, lá em 2 Samuel, no capítulo 11, né? Capítulo 11, 2 Samuel, que fala sobre Davi comete um adultério e um homicídio. Então Davi, ele estava no seu palácio, e aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e a todo Israel para que destruísse os filhos de Amon e cercasse Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Foi a oitava guerra que Davi, num espaço de 20 anos, ele tinha vencido, porque
o rei de Amon, ele pede aliança a outro rei para lutar contra os judeus. Está aqui em segundo Samuel, aqui, capítulo 10, o versículo 14, porque Amon, os amonitas, eles chamam os sírios, né? O rei da Síria, os sírios, para ajudar na batalha. E quando está aqui 10:14, vendo os filhos de Amon que os sírios fugiam da batalha, porque Israel estava vencendo a batalha, então os sírios fugiram. Então, quando os amonitas eles viram que os sírios fugiram, os soldados sírios, também eles fugiram de diante de Abissai, e entraram na cidade, e voltou Joabe dos filhos de Amon e veio para Jerusalém. Ou seja, Deus deu vitória. Pai do Senhor, a nossa diaconisa irmã Sônia Ferreira, Deus abençoe. Então Deus deu vitória aos judeus, aos povos de Israel, diante dos amonitas e dos sírios. Então, nesse momento que houve essa guerra, passado esse momento, Davi estava ali no seu palácio, e provavelmente era um costume histórico dos reis deles participarem das conquistas, deles irem para a guerra e voltar sendo aclamado pelo povo, né, que fica na cidade. Quando o rei ele vem vitorioso, os seus súditos o aclamam, o aplaudem, o cantam, né? Como foi feito com Davi, quando as mulheres falaram que Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. Então, esses tipos de exaltação era comum nos reinados. E Davi ele preferiu ficar no palácio de vez de ir à batalha. E quando você não está com a sua mente voltada para as coisas de Deus, para as coisas da vida, de questões morais, você passa a maquinar muitas coisas erradas, passa a ficar ocioso, e tem coisas que às vezes a pessoa, quando ela não tem uma cabeça boa, ela pratica as coisas erradas na sua vida. Então, assim, nós devemos estar sempre com a nossa mente ocupada, com uma ocupação, e geralmente é agradar a Deus, é louvar a Deus, é ler a palavra, é estudar, é estar conversando sempre, falando do amor de Deus, das misericórdias do Senhor. E Davi aqui, ele estava no seu palácio, e quando foi à tarde, ele se levantou da sua cama e foi até o terraço da sua casa. A casa de Davi, que era o palácio real, ficava num monte alto, ali no Monte Horebe. Não, era um monte alto em que ele visualizava todas as outras partes da cidade baixa. Então Davi ali, ele estava no seu palácio no alto, quando ele avistou uma mulher que estava tomando banho, se banhando, provavelmente nua. E era uma mulher bonita, era uma mulher atraente. E Davi, ele, quando viu aquela mulher, Davi se apaixonou, uma paixão maligna, uma paixão totalmente deplorável. Davi, então, ele procurou saber quem era aquela mulher e foi informado que ela era uma mulher casada
Betseba com um soldado dele por nome Urias. E Davi então mandou chamar aquela mulher, né? E aquela mulher ela foi até o rei. Nós não sabemos, porque a palavra de Deus ela não deixa bem claro, bem explícito, se Betseba ela questionou o rei por ser casada, se ela resistiu ou não o encanto do rei, né? Se o rei forçou ela a ter relação porque ele era rei e tinha um poder de força. Quer dizer, muitas questões, muitos questionamentos tão vagos em cima dessa passagem. O que a Bíblia diz é que Davi mandou chamá-la e deitou com ela, e depois de mais alguns tempos veio a notícia que ela estava grávida. Então, o versículo 11, o versículo 4 diz assim: então enviou Davi mensageiros e a mandou trazer, e entrando ela a ele, se deitou com ela, e já ela se tinha purificado da sua imundícia, então voltou ela para a sua casa. Ou seja, ela já tinha se purificado da sua menstruação, da sua TPM. Foi quando ela teve esse encontro com Davi. E aí ela volta, então viu Davi mensageiros, já mandou trazer, entrando ela a ele, se deitou com ela. Já ela se tinha purificado de sua imundície. Então depois que ela teve relação com Davi, ela volta para sua casa, e a mulher concebeu e enviou pelo saber a Davi, despejada estou. Quer dizer, ela estava grávida. Existe um outro entendimento de teólogos que provavelmente Davi e Betseba tiveram outros encontros para que ela pudesse ficar grávida. Isso aí também a Bíblia ela não fala, mas o certo é que ele começa a quebrar. Ele já quebra dois mandamentos da lei de Deus, que é lá em Êxodo 20, vamos ler lá Êxodo 20, capítulo 20 de Êxodo, capítulo 20 de Êxodo, o versículo 14, não adulterarás, ele já quebrou. E o versículo 17, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Então ele quebrou Davi ele quebra, primeiramente ele quebra dois mandamentos: adulterou, não adulterarás, e não cobiçarás a mulher do teu próximo. Quer dizer, a mulher de Urias fazia parte também da casa de Urias, né? Então Davi aqui ele comete esses dois deslizes, né? E depois o que ele faz? Ele, para tentar mascarar o seu ato, o seu maligno ato, ele faz uma coisa maligna. Irmão, lá em Tiago, no capítulo 1, o versículo 15, diz assim: depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Então, depois, ou seja, depois por quê? Porque se nós pegarmos o verso anterior de Tiago,
quando ele diz lá sobre a tentação, né? Ele fala sobre a tentação. Paz do Senhor para o nosso amado Moisés Ribeiro, nosso presbítero, evangelista, pastor, não sei, mas que Deus abençoe nosso amado. Glória a Deus. Mas aqui em Tiago capítulo 1, no versículo 14, ó. Mas cada um é tentado quando atraído, engodado pela sua própria concupiscência, ou seja, engodado, o engodo, a comida, o alimento. Davi se alimentou da carne, ele se alimentou do que o homem sem Deus ele tem em si, do egoísmo, da maldade, da malignidade, da perversidade. Então, ele foi tentado, cedeu à carne, cedeu às suas concupiscências, suas paixões mundanas, sua sensualidade. Então, depois que ele se alimentou, ele deu lugar às concupiscências, né? Os desejos, foi concebido com o ato do adultério. Aí ele deu à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gerou nele a morte. Por isso que no Salmo 51 ele pede que Deus tenha misericórdia e compaixão dele e não tire o Espírito Santo, né? Não tire a alegria da salvação, porque ele tinha perdido a alegria da salvação, ele tinha perdido a comunhão com Deus. Então todos nós, quando praticamos, irmãos, pensamentos malignos, porque o pensar, a intenção também será julgada naquele dia. Jesus ele fala assim, se nós olharmos para uma mulher, só pensar em deitar com ela, pensar, não precisa nem ir lá. Davi foi e consumou, mas se ele pensasse, não fizesse, não era pecado. Mas Jesus fala o seguinte, ó, eu porém vos digo, se você olhar e pensar, já pecou. Então, os nossos pensamentos, nossos atos, eles são confrontados com a vontade de Deus. E aqui Davi ele vai praticar, ele já vai consumar o terceiro ato da transgressão de Êxodo, que é não matarás. E ele pratica esse homicídio a Urias. Então depois que a mulher faz ele saber que ela está grávida, né, pejada, e Davi vai pedir que Urias fosse para casa. Urias, como eu falei aqui no início, era Eteu, descendente de Éter, era um dos filhos de Canaã. Canaã foi o segundo filho de Cã, e Cã foi o segundo filho de Noé. Então, esse Urias era um soldado do exército hebraico, fiel a Deus, fiel ao povo, fiel às suas convicções, e ele é tido como um dos 30 guerreiros do exército de Davi. Eu tinha anotado até aqui a passagem. Eu ver aqui. Eu tinha anotado aqui a passagem de Urias, em que ele fala dele. Vou ver aqui. Urias é 2 Samuel 23:39. 2 Samuel 23:39.
que diz aqui, ó, os 37 valentes que Davi teve. Tá lá Urias, o nome de Urias gravado na história. Urias Eteu, 37 ao todo. Então aqui está falando no último versículo do 2 Samuel 23, está falando o nome de Urias, o Eteu, que está registrado. Deus, ele fez com que ficasse o nome desse homem corajoso, fiel e de forma covarde foi assassinado. Eu queria a participação para a diaconisa de nossa irmã Esther. Que Deus abençoe a nossa amada. Então, Davi, Urias era um homem fiel, era um homem correto. E ele não queria ir para sua casa, Israel estando em período de guerra. Mas Davi fez de tudo para que ele fosse para casa, até chegou ao ponto de embriagar Urias, para que ele fosse dormir com a sua mulher, para poder ter um álibi de dizer que o filho era dele, né? Já que naquela época não tinha DNA, né? Você fazer lá, comprovar se o filho é teu, através do sangue, do cabelo, né? Não tinha. Então, o que ia acontecer? Ia aceitar numa boa que o filho era dele, mas na verdade é que Urias, ele não foi mesmo embriagado, ele dormiu lá no lugar que ficavam os soldados, na guarita lá, no quarto. E Davi, quando ficou sabendo que ele não estava querendo ir para a sua casa, Davi, então, ele tem essa ideia maligna de mandar matar Urias. Então ele escreve a carta. E, irmãos, o que é mais doloroso da falta de amor, né? Davi mandar a carta pela mão do próprio Urias. A carta que Davi estava mandando para o seu comandante do exército, Joabe, para que colocasse Urias na frente da batalha para que ele morresse, estava mandando pela própria vítima. Quer dizer, uma coisa assim, sem nexo, né? Uma coisa terrível, terrível. E Urias levou a carta para o comandante, coitado, inocentemente, estava levando a carta da sua morte. E foi o que Joabe fez. Joabe era um comandante do exército de Davi, ele era primo de Davi, né? Ele era parente de Davi. E Joabe, ele era um homem maligno também, venceu várias batalhas e no final ele foi morto a mando de Salomão, né? Ele se voltou contra o rei Salomão, se unindo a Adonias, quando tentaram usurpar o trono de Davi. Então Joabe foi, não pensou duas vezes, botou Urias. Só que assim, não foi só Urias que morreu nessa maldade de Davi. Joabe, ele fez com que o soldado de Israel, que estava na primeira fileira, ele se aproximasse ao máximo do muro. O muro era onde ficava a cidade, né, dos inimigos, né, ali dos filisteus, dos amonitas, dos inimigos. E ali, quando você chega muito perto do palácio, da cidade do inimigo, eles de longe, com a flecha, eles vão te matar. Então foi isso que eles fizeram. De propósito, Joabe mandou que eles se aproximassem do muro para a guerra, e eles foram alvejados facilmente. E então, quando Urias ele morre,
né, vem a notícia da morte de Urias, que está aqui no capítulo 11, no versículo 17. E saindo os homens da cidade, pelejando com Joabe, caíram alguns do povo dos servos de Davi. Quer dizer, caíram alguns dos povos, alguns soldados morreram. E entre eles estava Urias o Heteu. E saindo os homens da cidade, pelejando com Joabe, caíram alguns do povo dos servos de Davi, e morreu também Urias o Heteu. Ou seja, ele queria que Urias morresse, mas para que Urias morresse, morreu também outras vidas, né? Quer dizer, então na conta de Davi não estava só a vida de Urias, mas dos outros soldados. E quando Joabe ele teve a preocupação de avisar Davi que não foi só Urias que morreu, né? Ele ficou preocupado da reação do rei quando soubesse que outros soldados tinham morrido. Então, aqui no 18, diz que Joabe fez saber a Davi todo o sucesso daquela peleja e deu ordem ao mensageiro dizendo: acabando tu de contar ao rei todo o sucesso desta peleja, e sucedendo que o rei se encolerize e te diga: por que vos chegaste tão perto da cidade a pelejar? Não sabieis vós que haviam de atirar do muro, que feriu Abimeleque, filho de Jerubessete? Não lançou uma mulher sobre ele do muro um pedaço de uma corredora de que morreu em Tebes? Porque vos chegaste ao muro, então dirás também: morreu teu servo Urias o Heteu. E foi o mensageiro, entrou e fez saber a Davi tudo para que Joabe o enviara. Então, o mensageiro que Joabe envia era da paz do Senhor, nossas irmãs, a Magnólia. Deus abençoe a nossa amada irmã lá de Espírito Santo, e também a diaconisa Kelly Farias. Que Deus abençoe a nossa amada, né? Que Deus abençoe nesta manhã, neste dia. Então, depois que o mensageiro ele fala para Davi e diz que Urias tinha morrido, Davi ele vai pedir o mensageiro para dizer para Joabe, no versículo 25, e disse Davi ao mensageiro: assim dirás a Joabe: não te pareça isto mal aos teus olhos. Tranquilo, né? Não te pareça isso mal aos teus olhos, pois a espada tanto consome este como aquele. Quer dizer, está na guerra, você está lá na guerra para viver ou para morrer, né? Tranquilo. Olha a mente do cara, a mente do rei, totalmente caracterizado no pecado, sendo alimentado pela concupiscência da carne, totalmente afastado do Espírito Santo de Deus. Então ele fala com maior normalidade. Disse Davi ao mensageiro: assim dirás a Joabe: não te pareça isto mal aos teus olhos, pois a espada tanto consome este como aquele. Esforça a tua peleja contra a cidade e a derrota, esforça-o tu assim. Quer dizer, tranquilo. Então Davi, ele totalmente sem noção, desprovido de amor. Então aqui ele comete mais três pecados. Ele já tinha cometido o adultério e a cobiça, né? Nós lemos aqui, o adultério e a cobiça. Agora vamos ver o que ele quebra além do adultério e da cobiça. Que não adulterarás, ele adulterou. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, ele o fez. Agora, olha o que o texto aqui dos 10 mandamentos está dizendo. Então, diz assim, ó. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Não terá outros deuses diante de mim.
Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a ela, nem as servirás, porque eu sou teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do seu teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente que tome o seu nome em vão. Então, aqui está inserido: amarás a Deus, só a Ele servirá, só a Ele cultuará, só a Ele prestará culto, só a Ele dará glória, dará honra. Então Deus aqui está falando: eu sou único, eu sou único. E fala que honra teu pai e tua mãe, amará o próximo, honra pai e mãe, amará o próximo, não matarás, amará o próximo, não adulterarás, amará o próximo, não furtarás, amará o próximo, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçará a casa do teu próximo. Então aqui, irmão, o que nós vamos entender? Que Davi, ele transgrediu o amor a Deus, o amor ao próximo, praticou adultério, praticou a cobiça e a matança. Ele quebrou várias leis aqui que Deus tinha dado e que vale até hoje para nós. Davi, ele quebrou num ato impensado, num ato maligno que foi feito pelo nosso rei Davi. Então, quando isso acontece, que nesse processo todo de quase um ano, entre lá o ato dele com Betseba até Natã se apresentar, o filho já tinha nascido, né? E Natã vai chegar para Davi e vai contar uma história de dois homens. Um era rico, o outro era pobre, e o rico tinha vários gados, né? Tinha várias ovelhas, né? E o pobre, ele só tinha uma ovelha ali. E lógico que várias ovelhas aqui, está falando de várias mulheres que Davi possuía, né? Davi não precisava de mais uma, ele já tinha várias. E diz até o texto que Deus, ele poderia acrescentar até mais para Davi se ele quisesse. Mas a história vai dizer que aquele homem rico, ele pega a única ovelha do pobre e arrebata para si. Isso, quando Davi ouve essa história, sem nenhum tipo de remorso, arrependimento, ele fica furioso. Ele fala: esse homem que praticou essa atrocidade merece morrer. Aí nós vamos analisar, irmãos, que Davi, como ele era um homem de guerra, era um homem de estratégia, era um homem vitorioso nas suas ações, ele ia pegar esse homem aí e ia matar, né? Davi, ele era estrategista, então ele ia matar. Mas quando Natã, ele vai dizer para Davi que era ele esse homem da história, né? O versículo 7, então disse Natã a Davi: tu és este homem, assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa de teu senhor, ou seja, te dei as mulheres de Saul, a casa de Saul, o reino de Saul, e as mulheres do teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá, e se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Olha o que Deus estava falando para Davi. Não precisava ele praticar aquela malignidade contra
Urias nem Betseba. Então, quando Natã, né, o profeta Natã, ele fala aquilo para o rei Davi, aí cai o mundo dele cai, ele desaba, ele reconhece que ele estava sendo usado pelo diabo. O diabo entrou no coração de Davi, na mente de Davi, e fez com que a vaidade, a soberba subisse a cabeça de Davi. Esse que é o perigo que nós temos que ter, irmãos. Nós que estamos na obra de Deus, que temos um cargo e que as pessoas às vezes até nos elogiam, né? Pô, você é um bom líder, você é um bom dirigente, você é isso, você é aquilo. Nós temos que ter o cuidado para não deixar a vaidade subir a cabeça, para que não venhamos menosprezar o próximo, achar que nós somos melhores do que o nosso irmão, que às vezes nos substitui, e às vezes está ali nos ajudando, né? Então nós temos que ter esse cuidado, essa preocupação. Temos que fazer como Moisés. Moisés preparou Josué, ensinou tudo a Josué, não escondeu nada, não ocultou nada. E quando Josué ele estava pronto, Deus ele falou para Moisés: agora das últimas instruções a Josué, porque ele vai ser o teu sucessor. Então, irmãos, nós não devemos menosprezar ninguém, né? Nós devemos amar ao próximo. Então, depois que no versículo 9, Natã fala para Davi: porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos, a Urias o Heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste, e tomaste a mulher de Urias o Heteu, para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Porque tu fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Então veja bem, irmão, essa profecia de Natã, essa punição de Deus ao rei Davi se cumpre de forma cruel, irmão. Em vida, Davi perdeu 3 filhos e depois da sua morte morreu o 4º. Além da criança que morreu dias depois de nascido, né? Também houve o caso da morte de Anom, que foi o primeiro filho de Davi, e ele praticou um incesto com a sua irmã, meia-irmã, Tamar. Absalão, que era irmão de Tamar, ficou furioso com seu meio-irmão e matou. Aí é o segundo que morre. Depois Absalão, ele toma o trono de Davi e fica com as mulheres do seu pai. E depois Joabe mata Absalão, quer dizer, o terceiro que morre. E depois, já na velhice, quando Adonias, seu outro filho, vai assumir o trono, mas não era ele para assumir, era Salomão, Adonias também morre a mando de Salomão. Ele recebe lá uma lança nos peitos e morre. Então, e fora Tamar, que era filha de Davi, era virgem, e quando seu meio-irmão o estupra, abusa sexualmente, ela ficou totalmente
imunda no aspecto do seu psicológico, do seu psique, né? Ela ficou como uma pessoa morta, totalmente destruída, né? Então todos esses males vieram. A espada que fala de juízo, a espada fala de juízo. Então nós devemos temer a espada de Deus, o juízo de Deus, irmãos, porque nós vivemos na graça, mas o juízo de Deus ele também vem na graça, né? Isso que nós estamos passando é o juízo de Deus, né? Muitos não estão apercebendo, estão desligados, mas é o juízo de Deus. Então nós temos que buscar agradar a Deus, amar o próximo e fazer a sua vontade. Então aqui essa desgraça ela veio na casa de Davi. Então Davi, quando ele ouve essa punição, o versículo 13 diz: então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor, e disse Natã a Davi, também o Senhor traspassou o teu pecado, não morrerás. Porque, irmãos, embora ele fosse rei e provavelmente teria condições de se livrar da lei, da Torá, porque a Torá, as 613 leis, né, da Torá, está lá escrito que o adúltero teria que morrer, o homicida teria que morrer, né? Aquele que praticasse pecado contra o Senhor, o nome do Senhor teria que morrer, né? Contra o seu próximo. Então, existia lá várias leis que Davi poderia ser enquadrado, qualquer uma. Como diz hoje aí no termo jurídico, qualquer artigo, Davi seria enquadrado. Mas o próprio Deus, usando o profeta, diz que ele não morreria, mas que as consequências dos seus atos, as consequências do seu pecado, ele iria carregar por toda a sua vida. Então, assim, irmãos, o que é a consequência do pecado? Se eu era um homicida e hoje eu me converti, mas o processo das minhas ações continuam lá, e eu posso ser condenado à prisão. Então eu tenho que ser preso pelo que eu cometi. Deus me perdoou, né? Se eu realmente estou arrependido, eu serei salvo, mas eu pagarei os meus atos errados que eu fiz, as consequências. Como diz aí a nossa diaconisa irmã Arlete, a consequência do pecado nosso. Então, assim, se eu fui um alcoólatra, bebi aí mais de 20 anos, bebendo, tomando cachaça, e álcool e cerveja, pá, e eu contraí uma doença no fígado, no rins, quer dizer, Deus vai me salvar? Vai, mas as consequências do meu erro eu vou carregar, tomando remédio, tomando vacina, perdendo um rins, perdendo de repente até um fígado, podendo até morrer. Então assim, nós carregamos as consequências do nosso erro. Você teve um filho, estou na igreja agora, mas você tem que pagar pensão, senão você vai preso. As consequências. Então tudo na vida tem as nossas consequências, e Davi ele acarretou as suas consequências. Mas o Salmo 51 diz que Davi ele vai pedir a Deus nesse momento que ele estava ali com seu espírito atormentado, estava entristecido. Ele vai pedir a Deus que Deus tivesse misericórdia da vida dele, né? Então, assim, irmão, nesta manhã nós estamos aqui aprendendo que é sobre o arrependimento. A palavra arrependimento, ela vem de dois vocabulários do hebraico.
O primeiro vocabulário é narrar, ou nachá, que significa entristecer, pesar, ou tem algumas outras conotações como compaixão, misericórdia, né? Então, assim, por exemplo, eu peguei aqui duas passagens que eu anotei sobre, tá lá em Gênesis, uma está em Gênesis capítulo 6, versículo 6, que diz assim, eu até anotei aqui, o versículo 6 e o versículo 7 de Gênesis 6, que diz assim: então entristeceu-se Iarru pelos feitos do homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse Iarru: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me entristeço dos seus feitos. Então, a palavra aqui então entristeceu-se o Senhor pelos feitos do homem sobre a terra. Então, aqui, quando está dizendo aqui no capítulo 6, o versículo 6, está dizendo aqui, então arrependeu-se o Senhor. Esse arrependimento aqui, que está na nossa tradução portuguesa, não é a palavra correta. A palavra correta é se entristeceu o Senhor de ter feito o homem, ou pesou no coração de ter feito o homem, porque Deus não se arrepende, irmão. Deus já sabia que isso tudo iria acontecer, mas naquele momento circunstancial, Deus, quando ele vê a maldade do homem, ele se entristece, irmão. Quando nós pecamos contra o Espírito Santo, não tem nem perdão. Mas quando nós pecamos contra Deus e quando pecamos contra o nosso Senhor Jesus Cristo, pecamos, ele se entristece. O Espírito Santo também se entristece, porque ele é um ser, ele é uma pessoa, né? Então, assim, nós devemos alegrar o Espírito Santo de Deus. Então, aqui o texto está dizendo, então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. A palavra é então entristeceu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe o coração. Então, a palavra narrar ou nachá significa entristecer, pesar. Tem outra passagem também lá em Êxodo, capítulo 32, versículo 14, que diz assim: então Iarru compadeceu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. Porque o que aconteceu nessa passagem? Deus estava lá com Moisés no Monte Sinai e Moisés ficou várias semanas lá, demorou, e o povo começou a ficar impaciente, achando que Moisés tinha morrido, e fez Arão fazer como Arão era o sacerdote, fez Arão lá fazer um bezerro, um animal de ouro para eles cultuarem. E Deus então fala para Moisés: desce lá que o teu povo, aí quando o povo pecava era o povo de Moisés, quando o povo andava na santidade era o povo de Deus. Então Deus falou: o teu povo está lá pecando, está me fazendo irar-se contra ele, e eu vou detonar. E aí Moisés vai interceder pelo povo para que o Senhor tivesse compaixão, né? Aqui no Êxodo 32, versículo 14, né? 32, 14. O que é que diz aqui no 32, 14? Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. A palavra aqui não é arrepender-se. No original, a palavra é compadeceu-se. Compadecer. Ou seja,
Deus, ele se compadece, tem misericórdia, tem pena. Então, devido Moisés ter pedido a Deus com um coração humilde, com um coração sincero, contristado, quebrantado, Deus, olhando para o interior do coração de Moisés, ele então se compadece do mal que ele iria fazer, irmão. Então, assim, Deus condicionou o mal que ele ia fazer à oração, ao pedido de Moisés, de Moshe, como diz no hebraico, né? Moisés. Então, a palavra Nahal, ou Nahar, ou Nashal, Nashan, que é um vocábulo do hebraico, condiciona. Deus, ele condiciona o seu agir quando há uma ação do infrator, né? Ou seja, aqui em Jonas, capítulo 3, versículo 9 e 10, quem sabe se voltará Elohá e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E Elohá viu as obras deles como se converteram do seu mau caminho, e Elohá se compadeceu do mau caminho que tinha anunciado, lhe faria e não o fez. Ou seja, aqui está em Jonas no capítulo 3 de Jonas, versículo 9 e 10. Jonas, capítulo 3, versículo 9 e 10. Quando Deus, ele manda Jonas a Nínive pregar contra aquela cidade, que se em 3 dias não se arrependesse, Deus iria punir aquele povo, né? E aqui em Jonas, capítulo 3, versículo 9 e 10, quem sabe se voltará Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E Deus viu as obras deles como se converteram do seu mau caminho que tinha dito lhe faria e não o fez. Então Deus condicionou. Nessa passagem de Jonas, se o povo ouvisse a mensagem do profeta e se arrependesse, Deus também não iria puni-lo, né? Mediante o arrependimento do povo, Deus não iria fazê-lo a punição, o juízo. Mas se o povo não se arrependesse, Deus iria punir. Então, esse vocábulo, ele é condicionado à ação de Deus mediante a reação do infrator. Se o infrator se arrepende, ele não faz. Se não se arrepende, ele faz. Então, assim, agora tem um outro vocabulário do hebraico que é de uma raiz chuve, da onde se deriva a palavra techuvá, que significa retornar, né? Então, o arrependimento é quando você está indo para o abismo, você retorna para o caminho de Deus, você volta, retornar, voltar, né? Então, é chuve, a palavra chuve ou techuvá, que é vire para trás, retornar, voltar, chegar ao ir de volta, fazer como o filho pródigo. O filho pródigo estava lá na miséria, ele voltou para o pai dele. Ele lembrou, falou, se arrependeu, pequei contra os céus e perante meu pai, voltar-me-ei. Quer dizer, ele voltou para ter com o pai dele com um coração humilde. E é isso que Deus quer de nós, um coração humilde. Então, arrependimento é isso, voltar, retornar. É aplicada quando a pessoa deixa o pecado e se volta para Deus, de todo o coração. Se o pecado etimologicamente significa falhar em atingir o alvo, desviar-se do caminho certo, arrepender-se é retornar ao caminho correto ou total, retorno da pessoa a Deus. Então, em número
Em Números 23, versículo 19, lá em Números, quando Balaão lá ele fala, Balaão que foi um profeta lá que mercenário, não temos muitos hoje aí, muitos mercenários falando em nome de Deus, sem que Deus está mandando, pegando dinheiro aí em nome de Deus, ficando rico, milionário em nome de Deus, são os mercenários. Esses daí, Deus vai punir eles, esquenta não, que estão no caderno de Deus. Mas aqui em Números 23, 19, diz assim, Números 23, 19. Estamos indo para o final. 23, 19 diz assim: Deus não é o homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não o faria, ou falaria e não o confirmaria? Então aqui a palavra está certa. Porque quem se arrepende não é Deus, é o homem. Então Deus não é o homem para que minta, porque mentiroso é o homem, nós somos mentirosos, né? Deus é verdadeiro e o homem é mentiroso. Então Deus não é homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não o faria? Então tudo que Deus fala, ele faz. E falaria e não confirmaria, tudo que ele fala, ele faz e confirma. Então, no texto original diz assim, Elohá não é o homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tá certo? Porventura diria ele, não faria, ou falaria e não confirmaria. Então, irmãos, essa passagem de Números está no contexto certo de arrepender. A passagem lá que nós vimos de Gênesis 6:6 e de Êxodo 32:14, o contexto de arrependeu-se está errado, tá? Isso aí é porque a transliteração do hebraico para o português, muitas palavras se perdem mesmo. Qualquer transliteração que você faz de um idioma para o outro, lá tem um significado, aqui tem outro, então a tendência é se perder. E às vezes, quem transliterou o hebraico para o português, o nosso português padre João de Almeida Ferreira, ele não dominava muito o hebraico, segundo os próprios teólogos que estudam a palavra, né? As semânticas do hebraico e do grego, então eles dizem isso. Não é igual hoje que a gente tem mais facilidade de conhecimento, mas isso não diminui nada, porque o importante do texto é você entender o contexto, e quando você vai para a exegese, você extrair de quem está falando para quem, a circunstância do que está acontecendo, está sendo falado. Então, quando você pega todo um apanhado, isso não interfere em nada. Por quê? Porque nós sabemos no texto 6:6 de Gênesis que Deus estava dizendo para Noé que o homem tinha se desviado do caminho de Deus, estava no caminho de pecado, e pelo pecado Deus iria mandar a punição, a espada, e foi o que aconteceu, que foi o dilúvio, né? Então só foi salvo Noé e sua família. Então, irmãos, um chamado ao arrependimento. Deus hoje está nos chamando a nos arrepender, que nós venhamos nos arrepender. Então o contexto histórico do Salmo 51 é esse, né? Revelar o caminho, outro é revelar o caminho do arrependimento, né? É retornar para Deus e mostrar os pedidos do salmista a Deus, né? Davi, quando ele se arrepende,
ele pede a Deus que não retire dele a alegria da salvação e que criasse nele um espírito novo, né? Um coração puro e um espírito novo, né? Tem outra passagem que ele diz para que não tirasse o espírito da vida dele. E a questão aqui também, eu já falei no início, volto a dizer, que é a questão dos sacrifícios para Deus, irmãos. Os sacrifícios no Antigo Testamento era uma forma de cultuar dos povos da primeira civilização. Então o homem, ele entendia que deveria sacrificar um animal para se comunicar com uma divindade superior. Todos faziam isso. O semitismo, né, os das Mesopotâmias, né, todos ali faziam isso. E é uma coisa que nasceu, porque todo homem, quando ele, mesmo se ele nunca ouviu falar de Deus, ele busca uma divindade, está nele, está no homem, buscar algo superior. Então muitos vão buscar no espiritismo, né, no budismo, no hinduísmo, né, vão buscar em outras áreas da vida, no yoga, nessas questões aí orientais, né? Mas graças a Deus que nós buscamos o nosso Deus através da sua palavra, dos seus escritos, daquilo que Deus deixou para nós. Então assim, nós cremos em Deus, buscamos a Deus. Só que no princípio, Deus, ele, de uma forma de sombra, de uma forma de apontar para o verdadeiro sacrifício, já que, como nós lemos lá, que o sangue de touro e de bode não era suficiente para perdoar pecado, né? Então só apontava para o verdadeiro sacrifício, foi o Cordeiro de Deus. Então Deus, ele aceitava, ele condicionava perdoar o homem mediante esses sacrifícios, que com o passar do tempo foi se tornando muito ritualista, muito cerimonialista, mas sem nenhum resultado do coração. Então, Samuel, ele chega até a dizer para o rei Saul, né, que Deus, ele se agrada mais com a obediência do que com o sacrifício, né? Quando ele fala aqui, porém Samuel, né, disse: tem porventura Yahu tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que se obedeça a palavra do Yahu? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Ou seja, Deus deu uma ordem para que o rei Saul exterminasse todos os homens, mulheres, crianças, até bebê de colo. E ele fez, mas poupou o rei e poupou os animais, alegando que era para sacrificar a Deus. Então, assim, Deus, ele pune as gerações daqueles que não o seguem, não é fiel. E a criança que Davi teve com Betseba, o primeiro filho, foi fruto do pecado e por isso veio a óbito. Bom, então nós vamos finalizar aqui. Hoje eu vou terminar mais cedo, porque hoje é um dia especial, é o Dia das Mães. Quero congratular com todas as mamães, né, os seus dias. Que Deus abençoe todas as mamães. E muitas não vão poder ver seus filhos devido a essa pandemia aí, né? Tem muitas mães e avós que já são idosas e estão num grau de risco muito grande, então tem que ter o cuidado. Mas eu quero parabenizar, em nome da Escola Bíblica Dominical,
todos as nossas mamães. A conclusão diz assim: o Salmo 51 é um importante auxílio na conscientização da realidade da nossa natureza pecaminosa, da relevância do arrependimento e da busca por restauração. O Senhor Deus é poderoso para perdoar e restaurar o arrependido. Então, esse Salmo 51 é um importante auxílio na conscientização da realidade da nossa natureza pecaminosa. Ou seja, nós, a Arlete, Diaconisa Arlete está parabenizando todas as mamães. Deus abençoe a todas. Nós, irmãos, temos que entender que nós estamos nesse corpo corrupto. Nós estamos sujeitos às intempéries desta vida. Nós não somos super crentes, irmão. Nós estamos sujeitos à enfermidade, nós estamos sujeitos à tentação, nós estamos sujeitos à cobiça, a adultério, até matar. Nós podemos matar, seja com arma, seja com palavras. Então nós estamos sujeitos a isso nós temos que nos conscientizar. Ninguém é melhor do que ninguém, né? E o Salmo 51 ele fala sobre isso. Que é melhor você obedecer a Deus do que querer fazer sacrifício. Então assim, eu não posso fazer sacrifício se Deus está mandando obedecer. Da relevância, da importância do arrependimento e da busca por restauração. Então o arrependimento, como eu já falei aqui, é retornar para Deus, é voltar para Deus. Então quando você se torna mais íntimo de Deus, você se afasta do pecado e do mundo, tá? E da busca por restauração. Deus ele vai nos restaurar. O que nós precisamos hoje é de uma restauração, de uma nova reforma. A igreja ela está precisando de reforma. Nós temos visto aí muitos líderes totalmente desprovidos dessa sabedoria da palavra, né? E nós temos que buscar a Deus, e saber que Deus ele está conosco, né? Então nós devemos pedir a igreja precisa de uma nova restauração. O Senhor Deus é poderoso para perdoar e restaurar o arrependido. Nós devemos buscar isso e demonstrar arrependimento, não praticar o que nós praticávamos mais, né? Procurar evitar falar mal do próximo, ofender, não beber, não fumar, não matar, não roubar, não cobiçar, né? Não se prostituir, né? Tudo isso, irmão. Ser fiel a Deus, buscar a Deus, fazer a obra de Deus, a vontade de Deus, né? Estar junto lá com os irmãos, nos estudos, nas orações, nas intercessões. Então assim, que nós possamos nesta manhã buscar essa alegria da salvação. Que Deus venha nos abençoar e, como profeta de Deus, falar a verdade, fazer igual Natan, doa quem doer, fala a verdade. Se possível, estamos com todo mundo, se não for possível, estamos só com Jesus. Fala a verdade, porque mentira era o que os reis queriam ouvir lá dos falsos profetas, que eles falavam mentira para agradar os reis. Mas o profeta de Deus, como Natan, como Elias, como Eliseu, né? Eles não tinham, como Jeremias, eles não tinham compromisso com o homem, sim com Deus, e falavam a verdade. E a verdade ela confronta com as nossas mentiras, as nossas fraquezas. Então que nesta manhã Deus ele possa nos abençoar, né? Que nós possamos estar em casa, né? Irmão, vou falar uma verdade para vocês. Eu essa semana recebi muitas notícias do trabalho, aqui de casa, aqui de amigos nossos, irmãos em Cristo que foram cometidos dessa doença aí. Então muitos crentes estão pegando essa doença. Nós não estamos aqui para mascarar ninguém,
Então, a ordem é ficar em casa. Fica em casa, só sai se não tiver outro jeito para ficar em casa. Tem que sair, às vezes não tem a comida, tem que comprar no mercado. Às vezes está sem dinheiro, tem uma reserva no banco, mas mesmo assim evita. E quando for sair, vai de máscara. Leva a máscara. Tem que se evitar, irmão, porque tem muitos aí que estão pegando enfermidade e são irmãos, pastores que morreram, né? Tem um amigo meu que ele falou, 2 pastores que morreram, e um estava lá no culto lá e pegou lá no culto, lá em Vila dos Teles. Então nós temos que vigiar, tá certo? Ter prazer de estar na nossa casa. Eu tenho prazer de estar na minha casa, irmão. Lá com a minha família, com a minha esposa, com meus filhos, e graças a Deus, entendeu? Então assim, a gente evitar, porque quando passar isso aí, nós vamos poder sair normalmente, tá de volta, e Deus vai nos dar vitória, tá bom? Agora, a vida é de cada um. Eu, como professor da escola dominical, estou orientando. Agora, a vida é de cada um. Cada um assuma a sua responsabilidade e suas consequências, entendeu? Então eu não quero pecar por omissão. Eu estou dando a minha opinião e eu sinto que é importante que isso seja falado, tá bom? Deus abençoe a todos, todas as mamães. Forte abraço. Agradecer ao nosso pastor Marcelo, que é o nosso supervisor da Escola Bíblica Dominical. É o pastor que confia o trabalho da escola nas mãos da nossa diaconisa superintendente, irmã Arlete, que eu também quero agradecê-la, aos professores, aos alunos e aos irmãos em Cristo. Que Deus abençoe a todos. Estaremos agora orando e finalizando essa live. Bondoso e eterno Deus, Pai de misericórdia, te agradecemos, Senhor, por esta manhã na tua presença, por estarmos aqui com vida, com saúde, Senhor, por estarmos enxergando o sol, Senhor, a luz do sol, Senhor, estarmos nos nossos lares, Senhor, qual tu tem nos dado, Senhor, a nossa proteção, Senhor, contra essa epidemia, contra esse vírus, contra o anjo da morte, Senhor, porque tem matado muitos, Senhor, tem nos livrado da morte, tem nos livrado da doença, Senhor, que praga alguma chegue em nossa tenda, que o Senhor não deixe. Graças a Deus por isso, e nós somos gratos pela tua fidelidade, Senhor, porque a tua palavra diz que ainda que nós sejamos infiéis, tu permanece fiel, porque tu é um Deus justo, correto, santo, poderoso. Por isso, Deus, continua abençoando, Senhor, a tua igreja, continua abençoando os teus santos, continua abençoando teus servos, continua guardando, Senhor, aqueles que te servem, também aqueles que não te servem, Senhor, guarda, livra, Senhor. Não deixa que essa praga venha se espalhar, Senhor, pela face da terra, que todos sejam contaminados, mas, Senhor, livra, Senhor, do mal. Meu Deus e meu Pai, toma aqueles que estão enfermos, aqueles que te servem, aqueles que não te servem também, estão acamados, estão ali no leito de um hospital. Senhor, que tu tenha misericórdia, que o Senhor leva a cura, que o Senhor restaura a saúde. Toma os profissionais da medicina, toma os médicos, os enfermeiros, Senhor, aqueles que trabalham ali direto e indiretamente, Senhor, na parte da limpeza, Senhor, aqueles infectologistas, Senhor, tem misericórdia, Senhor, das autoridades que estão procurando patrocinar os cientistas para achar uma fórmula para combater esse vírus, que o Senhor dá sabedoria a esses homens, Senhor, que haja compreensão, que haja humanismo, que haja amor pelas vidas, que sejam esquecidos interesses próprios, individuais, egocêntrico, egoísta, Senhor, que seja esquecido, Senhor, toda vaidade humana, maligna, que seja voltado para o amor ao próximo, à vida, Senhor. Por isso, Senhor, tu tenha misericórdia de nós, tu tenha misericórdia da tua igreja, abençoa os pastores espalhados em todo o mundo, os missionários, os obreiros, Senhor, aqueles que fazem a tua obra externamente, Senhor, aqueles que vão nos hospitais visitá-los, aqueles que vão nos presídios, que vão, Senhor, nessas clínicas, Senhor, de leprosários, cancerosos, aidéticos, Senhor.
Tu abençoe esses teus filhos, guarda, livra de todo mal. São aqueles que estão dentro do templo, apacentando, cuidando, tendo amor. Senhor, abençoa da mesma forma. Livra, Senhor, do meio de nós, todos os mercenários. Senhor, livra os falsos pastores, falsos crentes, Senhor, o joio. Senhor, livra, meu Deus e meu Pai, aqueles que estão na tua casa por segundas intenções, por interesse, por vanglória. Senhor, livra, Senhor, dessas pessoas. São aqueles que a ovelha não reconhece a voz, porque é a voz de mercenário, de impostor, de ladrão. Senhor, tem misericórdia da tua igreja. Faça uma nova reforma, Senhor. Restaura, purifica, Senhor. Meu Deus, põe um espírito de desânimo naqueles que estão enganando na tua casa. São aqueles que estão de engano, que não permaneça, mas faça segundo a tua vontade. Eu até acredito, Deus, que como diz a tua palavra, que cresça o joio com o trigo, para que naquele dia seja feita a separação. Mas, Senhor, tenha misericórdia da tua igreja, que nós possamos viver um verdadeiro evangelho, um evangelho genuíno, transformador, purificador, santificador. Senhor, por isso, toma nossas vidas em tuas mãos. Abençoa, Senhor, a igreja em São Mateus, abençoa o pastor Marcelo, abençoa, Senhor, os obreiros de São Mateus, abençoa, Senhor, as obreiras ali, as diaconisas, abençoa, Deus, os membros em comunhão. Senhor, visita aqueles que estão afastados, desviados, Senhor, traga de volta. Senhor, nos dá um domingo abençoado, abençoa a superintendência da escola, a diaconisa irmã Arlete, os professores, os alunos, todos, secretários, Senhor, tesoureiro, todos, Senhor, que participam na diretoria da escola, e nos dá um domingo abençoado. Eu quero te pedir, te agradecer pelos dias das mães, que o Senhor abençoa todas as mães, aquelas que estão com o coração enlutado, Senhor, enlutada, que perdeu, Senhor, seus filhos, não tem o que comemorar, outras, Senhor, que não vão poder ver o filho devido a essa pandemia. Mas, Senhor, que o Senhor conforta, consola, alega os corações das mães. Senhor, que nós possamos estar nos falando pelo celular, pela live, por videoconferência, o que for, mas que as mães sejam abençoadas. E aquelas que têm a felicidade de estarem com seus filhos fisicamente, que elas possam se sentir realizadas. Por isso, toma nossas vidas em tuas mãos. Toma, Senhor, o culto na live logo mais à noite, Deus, ali. Teu servo estará transmitindo a tua palavra, e que nós, nas nossas casas, possamos estar assistindo e glorificando o teu nome. Fica conosco, nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus a todos abençoe. Um bom domingo, uma boa semana, e até a próxima lição, que é confiança em tempo de aflição. Confiança em tempo de aflição tem tudo a ver com o que nós estamos passando. E se Jesus não voltar até lá, nós estaremos estudando. E se essa pandemia, Deus fizer um milagre de espantar, né, nós podemos, quem sabe, estar lá de volta unido. Mas, de qualquer forma, que Deus abençoe a todos. Eu agradeço a todos, em nome de Jesus, né, a paz do Senhor, a nossa irmã Sônia Ferreira, nosso irmão Zaime, nossa diaconisa irmã Arlete, todos que nos assistem e que nos assistiram na live. Que Deus a todos abençoe, em nome de Jesus. Até a próxima, ficam com Deus. Shalom Adonai.